Não o pessoal não para de roubar carro, as seguradoras não param de fazer seguro. Questão de segurança pública. A OAB aí buscando aí projetos no sentido de não no sentido de acabar, mas eu acho que tentar colaborar, né, com a questão para que as autoridades públicas, como é que funciona essa questão de segurança? Olha, nós temos uma situação que isso com o tempo vai se desenvolver em São Paulo, que são a questão dos radares, os veículos novos que daqui a alguns anos virão todos com chip. Então o que acontece? Quando você tem o seu carro multado e ele sai por uma avenida, os radares informam a localização do veículo, mesmo que você não tenha um GPS dentro do carro. Nossa! Então o que acontece? Porque, veja bem, nós estamos migrando... haverá um controle mais efetivo do cidadão onde ele está, em qualquer lugar do planeta. Já existe. Hoje, por exemplo, nós temos em São Paulo 3 situações de vigilância por câmera. Nós temos a CET, que faz a vigilância do trânsito. Várias avenidas em cruzamentos têm câmeras. Nós temos a GCM, que tem várias câmeras distribuídas em São Paulo, fazendo, principalmente no centro da cidade, fazendo a fiscalização, né, dos próprios municipais, de praças, de ambulantes, uma série de situações. E acaba, por exemplo, quando vê uma situação de assalto, comunica a PM ou a própria viaturas da GCM tomam providência. E nós temos hoje também a Polícia Militar com esses tipos de câmera também. O que está sendo discutido em São Paulo, e isso no futuro certamente vai ser feito, todas essas câmeras serão integradas. Ou seja, nós teremos a Polícia Militar vendo o que vê a CT, vendo o que vê a GCM. Então nós estamos dizendo, aqui na capital, mais ou menos em torno de 3.000 câmeras. Não vai passar um crime com, né? Não. No centro, aquela região da 25 de março até a Avenida Paulista, nós teremos em torno de 600 câmeras nessa região. Buscando a segurança. Todas elas convergindo para a segurança. Buscando a segurança do cidadão. É interessante cidadão. o que o doutor Ares está dizendo, que hoje eu ouvi uma notícia na Band News de manhã que estava dizendo que agora está na moda assalto às joalherias, né? Sim. E eles estão adquirindo algumas joalherias uma câmera de Israel com a identificação facial. Essa câmera ela consegue, enfim, identificar tal é o grau de precisão dessa câmera. A Polícia Federal aqui de São Paulo já tem esse tipo de sistema. Não, e agora diz de identificação facial. Não, diz que agora câmeras também em pet shops, né? Que agora virou moda assaltar pet shop e levar um animalzinho, coitado do animalzinho. Eu acho um absurdo. A Polícia Federal de São Paulo está desenvolvendo um sistema no prédio. Recentemente o superintendente esteve na OAB conversando com o Durso, conversando com a diretoria, eu estive presente nessa reunião, porque quando você vai à Polícia Federal, você tem que se identificar. Existem algumas catracas, né? Esse sistema ele vai ser integrado com o chip da carteira do advogado. E nós vamos ter uma catraca específica para advogado, e o advogado que tiver com a anuidade em dia, não tiver suspenso nem cassado, ao chegar na catraca, por o sistema wireless, a catraca libera você com a carteira no bolso. Ou seja, como diz o nosso internauta, vivemos um verdadeiro Big Brother, né? Big Brother. Gostei da é o preço que a gente paga, né? Gostei da frase do internauta, inclusive nossos cumprimentos aos internautas que aqui nos... Mas para quem não faz coisa errada é tranquilo. Não, e aí, você falou de coisa errada, eu fiquei pensando nas relações conjugais, nas relações extraconjugais. E na verdade eu volto agora pro colega, porque o internauta aqui, ele falou de relação... preocupado com o casamento. Ele está super preocupado. Agora aqui tem duas perguntas extremamente interessantes, uma do Jailson Siqueira, e também tem uma outra aqui de um outro internauta que ele fala o seguinte. Bom, eu vou começar pela questão eu vou voltar para a questão do casamento, que eu achei interessante, mas antes eu vou perguntar essa do Jailson Siqueira. Ele fala o seguinte, que ele é atleta, ele entrou em uma marca, e essa marca, ele fala o seguinte, que iria fazer um contrato comigo.
na verdade, o dono da marca, né, parece que não ficou enrolando, não cumpriu, usou o nome dele numa revista, em materiais, enfim, ele é atleta. E depois de 2 anos, mandou ele embora e, ele, na verdade, ele teria que entrar com um processo contra essa empresa, ele disse. Né? Faz 3 meses que ele saiu de lá. Ele teria direito a entrar contra... Bom, direito todos nós temos, né, de pleitear judicialmente. Agora, como é que ficaria essa questão da marca? Ou seja, ele tem um contrato com a marca não cumpre com as exigências. Como é que fica essa situação? Teria que ser por escrito? Não teria? O que ele poderia... Sem dúvida. Hoje a gente está falando sobre a boa-fé contratual. Então, para esclarecer essa questão, é muito interessante essa pergunta dele. E já de antemão, sem dúvida, ele tem direito sim. Porque hoje a boa-fé contratual, ela deve ser respeitada na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. Então, pelo que ele expôs pra gente, o internauta, ele não chegou à fase contratual. Na verdade, pelo que dá para entender, ele estava na fase pré-contratual, onde havia promessas e havia um comportamento dessa marca apontando nesse sentido. E aí, uma questão interessante de um princípio que está começando a ser bastante aplicado na jurisprudência, que é o princípio do venire contra factum proprium non potest, ou seja, não é possível a pessoa se insurgir contra a própria postura por ela mesma adotada. Ou seja, a marca, durante todo esse tempo, adotava uma posição, né, ainda que não escrita nada, ela adotava uma posição no sentido de que iria contratá-lo, né? Inclusive já estava até explorando a imagem dele, né? E esse comportamento da marca gera na outra pessoa uma expectativa legítima de que o contrato seria fechado, enfim, de que seria cumprido, né, da forma como estavam caminhando as coisas. No entanto, essa marca se insurge contra a própria postura adotada por ela. Ou seja, ela pega, dispensa o atleta e diz que não vai ter nada de contrato, enfim, que na verdade não vai contratá-lo como desrespeitando todo aquele comportamento dela anterior que já apontava para esse sentido. Ou seja, ao fazer isso, ela desrespeita a boa-fé objetiva. E aí é interessante também um outro ponto legal, que é o artigo 187. Então tem o artigo 187 que fala o artigo 186 que fala do ato ilícito, e 187, o artigo 187 do Código Civil, ele fala o seguinte, ele traz uma nova modalidade de ato ilícito que é muito interessante. Que ele fala assim, é uma evolução do conceito da boa-fé, que quando não é respeitado um ato, muito embora ele não seja ilícito propriamente dito, quando ele não respeita a boa-fé objetiva, ele se torna um ato ilícito. Então é interessante porque, na verdade, um ato que por si só não seria um ato ilícito, como ele quebra a boa-fé objetiva, ele se torna um ato ilícito, suscetível de ser indenizado. Interessantíssimo. Então, com certeza aí ele pode. E aí quando ele fala de boa-fé objetiva, não é a boa-fé subjetiva. A gente não está entrando na seara da intenção das pessoas. Ou seja, a boa-fé subjetiva é aquela... É o ânimos. É o meu ânimos. É o ânimos da pessoa. A boa-fé objetiva não. A boa-fé objetiva, o que é? Ela vem com com os próprios costumes. São estándares jurídicos. É a estandardização do direito, do comportamento humano. Né? Então, quer dizer, são comportamentos padrão da sociedade que é de conhecimento de todo mundo. Né? Quer dizer que não precisa estar escrito numa lei. Né? É um comportamento padrão que deve ser respeitado pelo próprio costume. Né? Interessantíssima essa questão contratual. Na verdade, o doutor Rafael trazendo essa nova realidade vivida hoje. Nós vivemos uma nova realidade pautada em alterações em razão da globalização, aspectos tecnológicos, enfim. Agora, o doutor Arles, presidente da Comissão de Segurança Pública, comentou sobre essa questão da segurança. Inclusive, o internauta mencionou aqui que a segurança da Polícia Federal é feita por empresas privadas, enfim. Essa questão do cidadão... Isso não é verdade. Não é verdade. O cidadão estar vigiado constantemente na cidade de São Paulo. Ele está confundindo. Ele está confundindo. Você não vai pegar, para tomar conta de uma portaria, colocar
vários policiais armados de fuzil. A Polícia Federal não precisa de segurança para tomar conta dela. Na realidade, você tem a segurança privada para fazer as verificações que normalmente você tem em qualquer tipo de prédio. Né? Sim. Você tem prédios aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que tem segurança privada tomando conta da entrada do prédio. Sim. Você tem vários prédios residenciais aqui em São Paulo que você tem segurança privada tomando conta das guaritas, tomando conta da entrada do prédio. É apenas um serviço terceirizado nesse sentido. Sim. Né? Agora só para, antes de, porque nós já estamos estourando o horário de término do programa, só para voltar nessa questão da relação conjugal, essa questão do cidadão, enfim, né? Mas aqui, uma pergunta do internauta que eu gostaria que você colocasse, doutor, colocasse, porque para mim, na verdade, o casamento, hoje as relações que envolvem o casamento, para mim, seria um contrato. Hoje, na verdade, quando o cidadão vai casar, eu nunca casei. Mas segundo... Mas está preocupado com o assunto. Não, o que foi informado é o seguinte, doutor Alice, que quando você vai casar hoje, você, na verdade, está fazendo um contrato. Na verdade, o casamento hoje virou um contrato. Agora, o que o internauta pergunta é o seguinte, como é que fica essa relação dentro da empresa? A relação contratual, porque você tem uma relação contratual entre empregado e empregador. Como é que fica essa relação dentro da empresa? Mas de uma forma bem rápida, porque já estamos estourando o nosso tempo. Relação entre empregado. Primeiramente, o casamento, pela visão clássica, ele não é um contrato. O artigo 1511 do Código Civil, ele retrata muito bem isso, porque ele fala que, na verdade, ele versa sobre uma relação de convivência, uma relação existencial. Os reflexos patrimoniais é óbvio que existe. Agora, ninguém pode casar hoje, ou pelo menos não seria legítimo para o direito, que alguém se casasse com um intuito patrimonial. Ou seja, que o objeto do casamento fosse o patrimônio, que o objeto fosse patrimonial. Não seria nem legítimo se casar, né? Hoje em dia o casamento em si não tem conteúdo patrimonial. Ele tem os seus reflexos, seus desdobramentos patrimoniais. Agora, como é que fica essa relação na empresa? O empregador pode casar com o empregado, e como é que fica essa relação empregatícia entre os dois? Altera alguma coisa, não altera? Não, seria mais voltado para o direito do trabalho, não é isso? Na verdade, questão trabalhista à parte, não há nenhum impedimento legal. O impedimento que há pelo Código Civil Novo é que os cônjuges sejam sócios, né? Sejam sócios. E aí, na verdade, também essa questão ficou foi bastante discutida, e hoje é decidida que, como tem relação, tem a ver com a validade, não com a eficácia. Então, na verdade, as empresas concebidas antes do Código poderiam continuar mesmo tendo sócios os cônjuges. Mas aí não é relação empregatícia, é relação societária. Rafael, muito obrigado pela presença. O Rafael vai voltar outras vezes para falar sobre essa questão contratual, porque é de extrema importância. Inclusive, acho que poderíamos trazer aqui alguém falando sobre essa questão do seguro, que eu acho extremamente importante, né? Quantas internautas hoje não têm dúvidas com relação ao seguro? E em razão do quê? A questão da falta de segurança pública em São Paulo, que tem que estar sempre sendo vista pelas nossas autoridades públicas. Doutor Rafael, muito obrigado. Doutor Alice, muito obrigado pela presença dos colegas. Nós ficamos por aqui. Questão de Justiça agradece a atenção de todos os internautas aqui que nos assistem, e deixo o nosso site www.questãodejustiça.com.br. Nós ficamos por aqui até a próxima terça-feira, das 11 ao meio-dia.